As estimativas mais animadoras dizem que existem atualmente no mundo em torno de 7.000 línguas. Há alguns especialistas que já dizem que existe em torno de 5.500, 6.000 línguas no mundo inteiro. E o fato é que essas línguas, elas estão desaparecendo. E a velocidade é tão alta que desaparece em torno de uma língua a cada 14 dias. Então, a cada 2 semanas, uma língua deixa de existir. Agora, por que isso acontece e o que vai acontecer a longo prazo? Nós temos estimativas de que nos próximos 100 anos, praticamente a metade de todas as línguas que existem no mundo, elas vão desaparecer. E isso acontece unicamente por motivos comerciais e culturais. Sabemos que existem as grandes línguas, as mais faladas no mundo, como russo, português, inglês, francês, alemão, entre outras, mandarim também. E quando nós vemos esses grandes grupos, nós imaginamos os pequenos grupos de falantes tendo que vender e sobreviver diante desses grandes. Se, por exemplo, uma tribo indígena isolada na Amazônia ou algumas tribos da Oceania, eles precisarem vender ou ter contato com grupos de pessoas maiores, naturalmente os grupos maiores são falantes dessas grandes línguas, vamos falar assim. Então, naturalmente, essas pessoas precisariam falar a língua desses grandes grupos. Então, uma pessoa de uma tribo da Amazônia, se precisar manter contato com um grande grupo de pessoas, esse grande grupo não vai querer aprender a língua de uma tribo amazônica. Mas essa tribo amazônica precisaria aprender o português para que tivesse contato e para que também pudesse sobreviver, até mesmo porque vai precisar comprar, vai precisar vender e vai precisar desenvolver a comunidade como um todo. Então, naturalmente, essas pessoas seriam forçadas a falar a língua que tem mais falantes e não o contrário. E aí o detalhe final é que quando uma língua corre o risco de extinção, a língua a partir de 100.000 habitantes já é um pouco, digamos, assustador. Se ela tem de 100.000 para baixo, ela já está começando a correr o risco de extinção. Pelo seguinte motivo, vocês concordam que quando, por exemplo, se tem menos de 2 filhos, a quantidade de pessoas ela vai tender a diminuir. Porque para um pai e uma mãe, se eu tiver um filho, a população já vai para metade. Então, naturalmente, se eu falo de 100.000 habitantes, eu estou falando de 50.000 a longo prazo se tiverem apenas um filho. Então, já coloca no radar o risco de extinção dessa língua. Então, naturalmente, também podemos dizer que uma língua que tem 100.000 falantes é uma língua que tem uma atenção sob seu risco de extinção. Existem várias aí que é a questão onde assusta um pouco, porque a gente olha para os próximos 100 anos e o risco de extinção é de praticamente a metade de todas as línguas que existem atualmente.